Olá, boa noite. Eu sou Priscila Genaro e mais uma vez aqui numa live no Instagram falando sobre a dança do ventre. A dança do ventre, ela é uma dança riquíssima. Ela tem muitas personalidades importantes, ela tem muita cultura agregada para que nós a possamos entender, para que a gente a entenda de uma forma clara, de uma forma realmente profunda, é necessário, além de estudar a história, estudar essas personalidades que existem na dança. E como eu falei na live anterior, eu vou falar de algumas mulheres importantes, né, que construiu essa história da dança do ventre. A dança do ventre, ela não foi dançada só por mulheres, ela não é dançada só por mulheres, mas são as mulheres, né, foram as mulheres e são as mulheres as protagonistas da história. Né? Foi elas que moldaram, que construíram essa dança que nós realizamos hoje. Porque, como eu já falei anteriormente, a dança ela tem um processo, e em cada momento desse processo, ela tem características diferentes. Em cada região que ela se fixa, né, ela adquire, né, as características dessas pessoas dessa região. Né? Quando ela passou a ser dançada no Brasil, ela passou a ter uma outra malemolência, uma outra interpretação corporal, porque a nossa leitura corporal, a nossa interpretação corporal é diferente das danças das egípcias nativas, né? Como se a mesma coisa, você vai assistir uma bailarina russa dançando dança do ventre, ela tem uma linguagem corporal, uma expressão corporal diferente das bailarinas egípcias. Então, a dança do ventre, ela tem essa plasticidade, né? Essa construção, ela se molda de acordo com a região, com as pessoas que a praticam. Né? E a bailarina de hoje, agora dei um spoiler, vou falar de uma bailarina. Né? A bailarina de hoje, ela fez a história realmente, dança do ventre. Ela é responsável por vários aspectos, né, importantes na dança, como o uso do sapato, como a fusão da dança com danças ocidentais, né, como várias bailarinas da Era Gold. Ela é uma bailarina da Era Gold. E o seu nome, eu vou ler ali, porque é um nome difícil de falar, é Zeina Ali Khalil Ibrahim Mahfouz. Oh, que nome enorme! Esse nome enorme, com certeza, não daria para ser anunciado antes do show. E aí, Badia Bassabni deu a ela o nome artístico de Samia Gamal. Toda bailarina, hoje, já deve ter ouvido falar de Samia Gamal. Ela é uma bailarina exemplar, que realmente nós devemos estudá-las. Como eu sempre falo, estudar uma bailarina não é imitá-la, mas é compreender a sua leitura e trazer para o seu trabalho corporal aquilo que se identifica. Né? Mas, pelo menos, tem que conhecer a sua história, conhecer a sua movimentação. Então, Samia Gamal, ela nasceu em 1900 eu li textos que dizem que ela nasceu em 1922 e li textos que dizem 1924. Bom, então, nasceu mais ou menos entre 1922 e 1924, na cidade de Uana, no Egito. Mas ela foi muito pequena para o Cairo. Então, praticamente, ela é, né, uma nativa do Cairo, porque ela cresceu lá no Cairo. E quando ela cresceu, ela conheceu Badia Bassabni, que a convidou a fazer parte, né, do seu grupo de bailarinas.
E aí ela teve aula, para ela fazer parte do grupo de bailarinos, ela teve aula com a própria Badia Massabni e também teve aula com a Tarreira Carioca. Nós falamos na semana passada sobre a Tarreira Carioca. Porque a Tarreira Carioca era a principal bailarina dessa época, né? Ela era a principal bailarina, a mais famosa. Então, Samia Gamal estudou com as duas. E Samia Gamal, rapidamente, ela deslanchou e virou uma bailarina solista, muito rápido. E ela, como todas as bailarinas dessa época, ela fez vários filmes. É interessante que ela foi para os Estados Unidos, né, e ela se casou nos Estados Unidos com um texano. Esse texano, ele se converteu ao islamismo, mas o casamento não durou muito, logo ela voltou para o Egito e se casou novamente lá com um ator, né, fez vários filmes com esse ator. Enfim, o filme mais famoso dela foi Ali Baba e os 40 Ladrões, do diretor francês Jacques Becker. Ela tem uma carreira longuérrima. Mais ou menos na década de 70, ela deu uma paradinha de dançar. Ela parou um pouquinho de dançar, achando que ela estava velha. Mas aí alguns amigos foram lá e conversaram com ela. E aí ela voltou e ela dançou até o final da década de 70, próximo dos anos 80. Ela continuou dançando e ela faleceu em 94, né, com 70 anos. Olha que legal. Então, ela teve uma vida artística longa, uma vida artística extremamente produtiva. E o legal, como eu falei lá no início, que ela que incorporou o uso dos sapatos do salto, dizem, né? Ela que colocou na prática da dança do ventre os sapatos de salto, que hoje, né, todo mundo acha o elegante dançar de salto, porque o tradicional, o comum era dançar de descalço, né, ou com uma sapatilha, com enfeite, né, bijuterias, né, ou até mesmo joias nos pés para enfeitar os pés. Essa questão do pé é interessante porque um lugar que eu dancei uma vez, uma época da minha vida, a dona, ela era libanesa e ela falava que bailarina descalça era bailarina pobre, né? A bailarina rica usava salto. Então, essa questão do sapato e pobreza é muito comum nessa região do norte da África, Oriente, Índia, né? Porque a população é muito pobre mesmo. Então, você estar descalço, eles comparam com a pobreza, não por ser um estilo. Eu adoro dançar descalço, né? Porque aqui o sapato é o comum, né? Quem não tem sapato? Mas nessas regiões a falta do sapato é relacionado à pobreza. Então, bailarina rica usa sapato. Aí outra coisa também, bailarina rica usa algo nos cabelos. Bailarina pobre que não tem nenhum enfeite no cabelo. Eu também já ouvi isso. E é muito interessante esses detalhes, né? Vamos voltar a Samia Gamal. Esses detalhes da dança, como eu falei, né, na live passada, na Carreira Carioca, hoje criticam tanto, as pessoas criticam as fusões, porque não pode falar que é dança do ventre se você colocou uma movimentação diferente, uma música diferente. Mas as fusões, elas sempre existiram. Quando a dança do ventre... Quando a dança do ventre foi para o espetáculo, quando a dança do ventre foi para a mídia, né, para a mídia internacional, saiu daquela dança local, começaram as fusões. Porque, quer queira, quer não, a movimentação de dança ocidental, ela era valorizada. Então, para que deslanchasse e fosse vendável, foi sendo feitas as fusões com o balé. Né, com o balé, com danças latinas, com o flamenco, com, enfim, uma série de danças, né, foram sendo agregadas à dança do ventre e ela foi se
transformando, se modificando e chegou a dança que é hoje. E Samagyamal são essas personalidades da dança que fizeram essas fusões, que fizeram essa construção da dança, né? Os braços altos, né? Os braços elegantes, as pernas, movimentação grande, toda aquela postura. A dança, ela começou a se tornar vertical lá atrás, né? Lá na década de 30, 40, ela começou a se tornar, a ter essa verticalidade, porque antes ela era horizontal, ela era chão. E aí ela começou, e hoje ela está realmente uma dança verticalizada, como balé. Só falta ter saltos, né? Mas pernas para o ar e 1000 rodopios na ponta, né? Tudo isso já existe na dança do ventre, né? Isso começou lá atrás e foi tendo um processo dessa construção. E começou com quem? Com essas bailarinas. Tarreira Carioca, Samagyamal, e vale a pena você lá, né, entra no YouTube, coloca lá Samagyamal e assiste, porque as danças, elas são de uma riqueza, de um detalhe, embora são danças simples em relação a toda essa movimentação aérea das danças, das bailarinas de hoje, né, a dança dessas bailarinas da Era Gold são danças simples, né? Porém ricas de detalhes de movimentação de quadril. Você pode ouvir a música no quadril. E a bailarina, quando eu gosto de uma bailarina, quando eu vou assistir algum evento, algum espetáculo, a bailarina que eu gosto é aquela que o quadril canta. É aquela que, se tirar o som, eu consigo ouvir a música no quadril dela. Todo o conjunto faz parte. Movimentação de pé, movimentação de braço, tudo isso faz parte. Faz parte da construção coreográfica. Mas aquele quadril que expressa, né, todas as vibrações dos instrumentos, que expressa a voz do cantor, as pausas, as paradas, os acentos, esse quadril é que me encanta. E isso requer muito trabalho. Isso requer muito trabalho corporal, muito trabalho de acuidade auditiva. Você tem que ouvir as músicas em todas as suas camadas. E até eu falo, eu tenho hoje, sei lá, perdi as contas, mas 20 e poucos anos de dança, acho que uns 23, 24 anos de dança. E quando eu me assisto hoje, quando eu edito um vídeo meu, hoje eu faço o que eu gosto de ver, né? Na movimentação, um corpo que canta, um corpo que está junto numa expressão. Então, foi mais de 20 anos construindo uma movimentação. Porque antigamente, quando eu me assistia, eu não gostava. Eu assistia e eu assistia essas bailarinas maravilhosas, lógico, né? Na minha época não tinha YouTube. Então, a gente, uma pessoa arrumava uma fita cassete não, VHS, né, com alguém emprestado, comprava, que era super raro de achar alguma coisa, e aí aquilo rodava na mão de todo mundo queria ver e queria copiar, e tinha quem copiasse, e era aquele frenesi quando alguém tinha algum material dessas bailarinas. Não era tão simples como hoje, apenas lá um enter no YouTube. E aí a gente assistia 1000 vezes, porque tinha que devolver, emprestado aquilo. Tinha que devolver, e então a gente assistia, passava a semana assistindo e reassistindo aquela, para entender aquela movimentação. E, né, no caso da Samagyamal, o carisma, porque ela tem um sorriso, uma expressão que dá a impressão que é o dia mais feliz da vida dela. Então, a Samagyamal, ela tem um sorriso, e não um sorriso de lábio, né?
uma boca que faz um sorriso. Não, é um olhar expressivo, um olhar dinâmico, vivo, intenso, que te convida a dançar com ela. Eu acho que isso é uma das principais características dela, né? Essa expressão facial intensa, que é raro de ver nas bailarinas hoje. Né? As pessoas congelam um sorriso, entra e sai aquele sorriso congelado. Mas, tanto a Tarreira Carioca como a Samia Gamal e outras bailarinas da era Gold, elas têm aquele jogo de olhar, né? Um olhar que desce, que convida quem está assistindo, né, a ficar ali, ligado, preso, sem nem sequer respirar. Então, isso que eu acho de mais magnífico na Samia Gamal, fora a leitura corporal, que é esplêndida, que é lindo de ver, de estudar. Até eu falo, às vezes, para as minhas alunas, que quando eu comecei a dançar, o meu olho ocidental não conseguia ver a beleza tão grande que existe nessas bailarinas. Porque eu achava, não está fazendo nada, ela só está ali fazendo 8, 8, 8, 8. Né? Era isso que eu pensava mesmo. Mas hoje, né, com toda essa bagagem que eu fui construindo, que eu fui estudando e aprendendo, hoje eu percebo, né, a beleza dessa movimentação, a precisão dessa movimentação. É uma movimentação precisa, porque nós estamos acostumados à movimentação em fortes e grandes, né? Tá tudo grande, grande. Não, elas fazem uma movimentação menor, porém precisa. Uma movimentação totalmente encaixadinha, né, na música, muito, muito gostoso de você perceber. Alguns vídeos são editados, infelizmente. Então, a música que ela está dançando não é a música do vídeo, né, original. E aí perde, né, a gente perde de ver esse sincronismo, essa expressão tão bonita. Enfim, mas os vídeos estão lá. Fácil, 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 não estuda quem não quer. Né? Tanto aqui, né, nesse momento, quando eu comecei a dançar, não tinha essa possibilidade de tantos professores colocarem tantos materiais disponíveis hoje na internet, gratuitamente. Como essa conversa que nós estamos tendo agora aqui. Na minha época era tudo muito difícil de encontrar. Vídeo, texto, livro, então, né, era extremamente difícil. As informações não se encaixavam, eram truncadas, imprecisas e até não verdadeiras. Né? Quanto conhecimento a gente foi acumulando que, quando você se aprofunda um pouco mais, aquilo não é verdade. Né? Falta uma bagagem real, um estudo verdadeiro. Mas hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Enfim, né, vamos parando por aqui. Na próxima sexta-feira, mais um pouquinho de dança do ventre, uma conversa. Quem quiser mandar uma pergunta, mande pergunta. Prometo que eu vou tentar respondê-la. Um forte abraço. Até a próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram, Priscila Genaro do FIDS. Essa semana, estava esquecendo, essa semana aqui no FIDS, nós temos a imersão Belly Dance, em onde nós vamos ter 6 horas de aula, 3 horas teórica, 3 horas práticas de dança do ventre. A prática é como dançar com espada. A teoria, vamos falar da espada também, mas vamos fazer toda uma viagem no tempo, na história da dança do ventre. Vamos dar uma viajada nessa dança, na sua história, no seu processo sócio-histórico, né, na construção dela. O que é essa dança do ventre? Então, se você, né, está aqui por São Paulo, né, mais precisamente Itaquera, vem cá no FIDS participar da imersão Belly Dance, que vai ser muito, 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 muito legal mesmo.
Até a próxima sexta.